já aparece bem na universidade, né? E aí ele começa a conversar com a namorada dele, que depois se torna esposa, e começa a dizer, eu não sei como é que eu cheguei até aqui, eu tô com muita dificuldade, principalmente em química. E ele diz, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, minhas notas são muito ruins. E ela diz, mas no que você é bom? E ele fala, em leitura. Então ele começa, né, com essa dica da namorada, começa a se dedicar mais à leitura. Então, uma outra dica que eu tenho pra vocês é essa, para que você estimule mais a memória de seu filho, que ele tem mais facilidade. Porque a gente tem vários tipos de memória. A gente tem memória auditiva, memória visual. Então, às vezes, quem é mais visual gosta de assistir a aula, ver o professor falando. Quem é mais auditivo gosta de ouvir mais. Então, às vezes, a criança, hoje em dia, com a facilidade, né, de internet, se a escola permitir, pode até gravar a aula e depois ficar só ouvindo. Tem crianças que são mais táteis, então precisam escrever. Eu mesma sou assim, eu preciso escrever para conseguir gravar aquele conteúdo, fazer resumo. Então, a maioria das pessoas precisam disso, né? Ler, resumir, anotar para fixar. Mas cada um é de um jeito. Então, estimule aquela inteligência de seu filho que for a dele, né? Então, se ele for mais visual de um jeito, se for auditivo de outro, se for tátil de outro. Então, isso também é importante. E a lição número 12 é: foque no que for positivo. Não só nessa situação com relação a que a habilidade cognitiva ele tem mais desenvolvida para focar naquilo, que no caso ele estava com dificuldade no conteúdo de química, né, no filme, e aí ela deu a sugestão dele focar mais na leitura, né, para desenvolver aquele conteúdo. Mas isso também é na vida, né? Às vezes a criança está tendo um mau comportamento, pode ser até, por exemplo, na sala de aula. Tem uma criança que às vezes tem mais dificuldade, né, de comportamento e às vezes ela acaba também influenciando até as outras crianças. Até na sala de aula, um professor tem duas formas dele reagir a isso. Ou ele pode ficar criticando aquela criança, levando toda hora para a diretoria, ou ele pode trazer essa criança para perto dele e dizer, olha, eu tô vendo que você tem um poder de liderança, eu preciso da sua ajuda, me ajuda aqui com essa atividade. E aí depois que as outras crianças saírem no final da aula, chamar ele para ajudar e valorizar aquilo dele. E aí aquela criança que antes era problemática pode se tornar aquela criança mais cooperativa. Então a gente pode sempre valorizar o que é de positivo, ao invés de ficar focando no negativo, olhar sempre o que é mais positivo. E quanto mais a gente valoriza o positivo, a tendência é que nessa escala aqui, em que a criança tinha muito negativo e mais do positivo aqui, esse positivo vai cada vez crescer mais. Então depende muito mais do enfoque que a gente dá. Então a lição número 12 é: foque no positivo e valorize sempre seu filho.